Amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus reine em vossos corações. Ainda em pé, por gentileza, eu quero convidá-los neste momento para que abram vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo de número 18. Lucas, capítulo de número 18. Enquanto os amados encontram a referência citada, eu quero tornar público o meu louvor a Deus por poder estar nesta igreja pela primeira vez. Louvar a Deus pela vida do pastor Orlando e na sua pessoa, todos os pastores e todo o corpo de obreiro desta igreja. Dizer da gratidão de participar deste congresso de jovens, parabenizando a todos os participantes deste congresso, a todos os jovens, não somente o local aqui na sede, mas das demais congregações deste campo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus, louvando a Deus pela vida da liderança, o diácono irmão Alvario e o presbítero Otoniel, que é uma alegria revê-lo. Deus abençoe ao vosso ministério. Lucas capítulo 18 e versículo também de número 18. Acompanhe a leitura do texto para que você possa se contextualizar com a mensagem que será ministrada. E logo após a leitura de Lucas 18, nós vamos ler o verso tema. Lucas 18, verso 18 a seguir, conta-nos assim a narrativa bíblica. Certo homem de posição, ou de muita influência, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era muito rico. Folheie as páginas da sua Bíblia agora para o livro de Apocalipse, capítulo de número 22 e versículo de número 17. 22º capítulo do livro de Apocalipse, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Vamos falar com Deus neste momento. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, a Ti oramos. Oramos através de Jesus, porque não há méritos em nós. Oramos através de Jesus, porque só através da obra perfeita de Cristo temos acesso a Ti. Nós cremos no sacrifício vicário perfeito de Jesus na cruz. E Te louvamos porque hoje somos filhos e filhos por adoção. Te adoramos, Pai, pelo novo concerto feito através do sangue do Teu Filho e que nos deu o direito de ter livre acesso a Ti. Te adoramos também, Senhor, pela vida eterna garantida pela fé através de Jesus. Senhor, nos prepara hoje para ouvir a Tua palavra, nos alimentarmos desta e preparar o nosso coração para guardar e praticar a Tua palavra. E que nossas vidas Te glorifiquem, e que onde estivermos, para onde formos, com quem nos relacionarmos, que Tua palavra possa eficazmente se cumprir, se realizar através de nossas vidas. Senhor, que o Teu reino venha a nós, e seja feita a Tua vontade, assim na terra, como sempre é feita nos céus. E nós oramos através do Teu Filho, Jesus. Amém. Queira sentar-se, por gentileza. Jesus veio para trazer a manifestação visível e real do reino de Deus. Aliás,
o tema mais pregado, ensinado e propagado por Jesus foi o reino de Deus. Falar sobre o reino de Deus ou sobre o reino dos céus é falar sobre um assunto central e essencial dos Evangelhos e do Novo Testamento. No sentido literal, o reino fala do governo absoluto, soberano, supremo de Deus. Mas viver o reino no sentido prático é um estilo de vida. E essa é a proposta de Jesus nos Evangelhos. É trazer ao ser humano a possibilidade de viver um estilo de vida à luz ou sob direção da vontade de Deus. Jesus não veio então para fundar uma religião ou fundamentar o judaísmo. Jesus também não veio para trazer uma revolução social. Muito menos veio para suprir as expectativas daqueles que colocavam no Messias a esperança política e social do povo de Israel. Jesus também não veio para cumprir os caprichos do messianismo do ponto de vista judaico. Eles esperavam o Messias em cima de um cavalo, um grande guerreiro ou um grande articulador, levantando um grande exército, colocando Israel em evidência e subjugando os demais povos. Mas Jesus não veio para isso. Pelo contrário, ele vem de uma forma simples, convive com pessoas no dia a dia, todo tipo de pessoa, e dentro deste convívio Jesus traz as verdades do reino de Deus, ou os princípios e os valores que norteiam o reino de Deus e os cidadãos, os participantes do reino de Deus. E é bem verdade que Jesus, ele desmonta, ele desconstrói essa ótica ou essa esfera sobre a manifestação de um reino geográfico, visível, estereótipo, plástico, para um reino que iria se instaurar, se instalar, se posicionar na essencialidade da vida do homem e queria se manifestar, se dimensionar nas relações interpessoais, na relação com a vida, na relação com a sociedade, com o dia a dia. Jesus vem mostrar que o governo de Deus, ele se dimensiona aqui, é no dia a dia que as coisas acontecem, é nas nuances da nossa vida que o reino de Deus vai aparecer, vai se dimensionar, vai se evidenciar, vai se ratificar. E é isso que Jesus veio, trazer a manifestação do governo de Deus na vida de pessoas e através de vida de pessoas. Então Jesus não veio para trazer um conceito diferenciado a respeito da relação de Deus com os homens, mas Jesus veio trazer a única possibilidade do ser humano se relacionar com Deus e Deus com os homens. Jesus traz em si mesmo o próprio domínio de Deus, o próprio governo de Deus, de tal forma que é correto dizer e afirmar que Jesus não trouxe uma mensagem alternativa a respeito de Deus. Jesus não trouxe uma probabilidade sobre Deus, e nem mais um conceito, uma cosmovisão, uma cosmogonia a respeito da manifestação de Deus, não, senhores. Jesus não veio trazer mais uma mensagem. Jesus veio trazer a única possibilidade do ser humano se relacionar com Deus. Jesus traz em si mesmo a única resposta de Deus para os seres humanos. A mensagem de Jesus não é então uma mensagem alternativa. A mensagem de Jesus é uma mensagem diretiva e conclusiva, e é a única mensagem de salvação para todo aquele que crê. Jesus não traz em si a possibilidade do ser humano ser salvo. Jesus traz em si o único meio do homem ser salvo. Em Jesus estava e habitava totalmente a plenitude de toda a divindade, e ele não veio para passar um tempo, não veio para trazer um conceito, não veio para afirmar fundamentos religiosos. Jesus veio para trazer a única forma do ser humano ser reconciliado com o Criador, reconciliado com Deus, e voltar a desenvolver com Deus um relacionamento pessoal e diário. Ou seja, sem Jesus não há outra possibilidade do ser humano se reconciliar com Deus e desenvolver uma vida diária com Deus. Isso é a manifestação do reino, do governo de Deus. Jesus é a porta, e quem entra por ela salvar-se-á. Ele é o único meio, ele é o único mediador entre Deus e os homens, do qual possamos ser salvos. Não há outra possibilidade de salvação, de justificação, de autocomiseração, de saída, de resposta, a não ser Jesus. Eu quero principiar a mensagem dessas duas noites para falar sobre Jesus. Jesus traz em si mesmo a salvação para todo aquele que crê. Não existe outra resposta, não existe outra saída, não existe outro meio. Jesus Cristo é o próprio Deus, o próprio Salvador, o próprio Senhor e o Rei dos Reis.
anúncio alvissareiro de que Jesus trouxe o governo de Deus para o meio dos homens, que o trono de Deus se estabeleceria entre nós e conosco estaria. Por isso é Deus conosco, Ele é Emmanuel. E eu concluo essa introdução para começar a mensagem nesta noite dizendo que a manifestação deste reino que Jesus tanto pregou, tanto ensinou e tanto trouxe através de parábolas os princípios e os valores que demonstram este reino, ele se faz real e evidenciado entre nós, no meio de nós e através de nós, quando recebemos esta boa nova de que Cristo é Salvador. Talvez a maior problemática seja que não somente os judeus e os demais povos daquela época não reconheceram que Jesus veio trazer o governo de Deus para o meio dos homens. O problema é que até hoje muitos não reconhecem o governo de Deus através de Jesus e estão à procura de Deus em tantos lugares e em tantos meios. Mas eu principio a mensagem dizendo que o reino de Deus está entre nós. Jesus trouxe o reino de Deus para os homens. O capítulo lido inicial conta uma história interessante que demonstra a manifestação do reino e do governo de Deus. E ele começa quando um jovem muito influente, muito rico, do mais alto nível social, vai procurar a Jesus. O interessante é que, apesar da tenra idade, aquele rapaz já tinha chegado ao zenith, ao topo. Ele tinha tudo que um moço, um jovem, anseia ter. Ele tinha reconhecimento, ele tinha estrutura financeira, ele era um homem de influência na sua geração, ele era um homem do mais alto nível social, ele era chamado de um homem de respeito. A expressão original grega mostra que era um homem de muita influência, até algumas versões mais antigas do português que dizem príncipe, mas é correto afirmar que era um homem de muita influência. Então era um rapaz que tinha em si mesmo sucesso, reconhecimento. E o texto vai dizer mais uma coisa nas entrelinhas. Ele vai dizer que este moço também era muito religioso. Acontece que na cultura judaica, o menino era enviado pelos seus pais ou pelas pessoas que lhe eram responsáveis, desde muito pequenino para estudar a lei. Aos 6 anos de idade, ele era enviado para decorar, estudar a lei, a Torá, a lei de Deus, a lei mosaica. E ele ia decorar, estudar a lei dos 6 aos seus 10 anos. E neste processo de estudar e decorar a lei, ele tinha 613 princípios para decorar, relativo à lei quanto aos judeus, e mais 7 relativo para quem não fosse judeu, um gentil que quisesse se tornar judeu, ou seja, um prosélito. Então totaliza 620 preceitos que ele tinha que decorar no menino da cultura judaica, dos 6 aos 10 anos. Se nesse período ele se destacasse no estudo, no aprendizado, então ele voltaria para um segundo ciclo, chamado a classe cultural, nobre do pensamento judaico. Ele iria agora estudar a interpretação e a aplicação da lei que ele decorou para o dia a dia. Ou seja, ele estaria junto ao rabino aprendendo como aplicar as leis na sua vida e nas vidas das pessoas que lhe iriam ouvir ou se relacionar com ele. Se o menino não se destacasse, voltava para casa, aprendia o ofício do pai, o responsável, e continuava a vida. Mas o certo é que todo menino judeu tinha que passar pelo processo de aprender a lei. E é isso que este moço vai dizer, e é isso que o texto vai nos contar, que desde muito cedo ele conhecia a lei, ele sabia de cor a lei, ele era muito religioso. Então estamos falando de um moço rico, que tem reconhecimento, influência, posicionamento, e que falava de Deus, e tinha muitas informações a respeito de Deus. Mas já que o tema fala sobre sede, eu quero dizer que havia uma sede na alma daquele ser humano, havia uma sede na alma daquele jovem de sucesso, pelo menos aparentemente. Porque apesar de ter reconhecimento, influência, título, nome, apesar de ser muito religioso, havia uma sede na alma dele, e a sede era em relação à vida eterna. Tinha entendido muito bem aquele rapaz que o seu reconhecimento, que sua religiosidade não poderia responder à maior inquietude da sua alma, que era para o porvir, para o além, para aquilo que estava aquém da situação que lhe rodeava, para aquilo que estava muito além do seu conceito. Ele queria se relacionar à eternidade, e havia uma sede, uma pergunta, um clamor, uma inquietude na alma daquele rapaz que se referia à sua eternidade, e ele perguntava: o que vai ser da minha vida eternamente? Será que eu tenho alguma coisa que eu posso fazer? Ele era a famosa
politicamente correto, fazia tudo certo, mas ainda havia uma pergunta na sua alma, e era: quanto à eternidade, o que eu posso fazer? E agora ele vai a Jesus, e ele chega a Jesus com uma pergunta, e a sua pergunta era a seguinte: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Bem, meu amado, não somente este jovem tinha essa pergunta, mas todo homem e toda mulher, em toda cultura, raça, tribo, língua e nação, tem a mesma pergunta na sua alma, a mesma sede na sua alma. Todo homem procura a um ser superior. Em todas as culturas, em todas as épocas, o ser humano procurou alguém que responda às inquietudes da alma, que dê sentido à sua vida, que traga paz para si mesmo. Todo homem e toda mulher lhe pergunta: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Há um conceito de jurisprudência psíquica no ser humano, o conceito de bem e de mal, do certo e do errado, uma pergunta que não se cala sobre a eternidade. Talvez estou pregando nesta noite para queridos amigos que nos honram com sua presença pela primeira, segunda, terceira vez, e a mesma pergunta está dentro de você, e você faz a pergunta: o que eu preciso fazer para ter vida eterna? O que eu preciso fazer para ter paz em minha alma? O que eu preciso fazer para responder às inquietudes do meu coração? Todo homem e toda mulher tem sede, e sede de vida, sede de uma resposta para a eternidade. Dentro de todo homem e de toda mulher há um vazio, e há um vazio de Spurgeon do tamanho de Deus. Só Deus pode preenchê-lo sem deixar arestas. Todo homem está à procura de Deus, consciente ou inconscientemente. Tem dentro dele plantado na sua alma uma essência que chama pelo sobrenatural, pelo divino, e ele está à procura de Deus. Todo homem e toda mulher procura resposta para a inquietude do seu coração. E eu principio o primeiro ponto desta mensagem dizendo que o que o homem mais precisa, a mensagem que o mundo mais precisa ouvir, não é uma mensagem de estruturação social, apesar da importância disso. A mensagem que o mundo mais precisa ouvir não é uma mensagem de estruturação ética e moral, apesar da importância disso. A mensagem que o mundo mais precisa ouvir é a mensagem que responde ao clamor da sua alma e a sede que tem dentro dele. É a mensagem do Evangelho, é a mensagem de salvação, é a resposta de Deus para todo homem e para toda mulher. E a resposta de Deus não está dentro dos círculos acadêmicos, a resposta de Deus não está dentro dos conceitos filosóficos, a resposta de Deus não está na boca dos políticos, nem dos sociólogos, nem dos pensadores, nem dos formadores de opinião, nem na mídia. A resposta de Deus é Cristo. Jesus é a resposta de Deus para a sede do ser humano. Aleluia! Oh, Espírito Santo! Escute o que vou me informar: o homem está com sede. As pessoas correm de um lado para o outro, e a vida tornou-se estressante demais. A demanda faz com que o nosso dia a dia seja tão corrido que as pessoas não estão respondendo a si próprias, mas quando param e deitam a cabeça no travesseiro, ou estão diante de uma situação contrária que lhe paralisa, que lhe limita, a mesma pergunta se faz que este rapaz chegou a Jesus: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Meu Deus! Mas o interessante é como ele começa o seu diálogo com Jesus. Ele diz assim: bom mestre, ou bom intérprete, bom professor, bom ensinador da lei de Deus. Para aquele jovem, Jesus era um bom ensinador da lei, um bom intérprete, porque quando pequeno, como eu expliquei, ele foi estudar a lei e teve um rabino, um professor, um mestre que lhe ensinou a lei. Para ele, Jesus era um bom intérprete da lei. O conjunto de interpretações a respeito da lei que Jesus tinha, a leitura que Jesus fazia da lei para a vida, era prático, e por isso ele era um bom mestre. Para este jovem rico religioso, Jesus era apenas um bom mestre. Ele diz: bom mestre, e Jesus responde: bom é Deus. Ou seja, o fato estava que para aquele jovem, Jesus não passava de um bom ensinador. E o que me chama a atenção é que não somente para o jovem rico, Jesus é apenas um bom mestre. Para a maioria das religiões universais, no mundo inteiro, Jesus é visto como ou um bom mestre, ou um profeta, ou um espírito evoluído, ou alguém que veio trazer uma revolução
evolução social, existem diferentes conceitos a respeito de Jesus, e até naqueles que se chamam evangélicos e protestantes hoje, existem conceitos também equivocados a respeito de Jesus. Estão apresentando na mídia um Jesus que é doador de bênçãos, um Jesus curandeiro, um Jesus que responde aos caprichos do ser humano, e estão pregando a terrível e maligna teologia da prosperidade e a teologia da libertação, e falando de um Jesus que não tem nada a ver com o Jesus apresentado nos evangelhos. Eu quero dizer que Jesus é muito mais do que um doador de bênçãos. Eu quero dizer que Jesus está muito além de um curandeiro. Eu quero dizer que Jesus é mais do que um profeta. Jesus é mais do que um espírito evoluído. Jesus é mais do que um pensador. Eu quero dizer que Jesus é mais do que um bom mestre. Eu vim lhe falar sobre um Jesus que, segundo a Bíblia, Ele é o único Deus. Ele está no trono, e a Ele seja a honra, a glória, o louvor, a adoração, o tributo e a celebração para sempre. A Bíblia diz que Ele é o próprio Deus. Ele é a palavra de Deus, e sem Ele nada que foi feito teria sido feito. Ele é o verbo vivo, a palavra de Deus. A Ele seja a honra, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas glórias, pois a Ele eternamente. Amém. Por isso lhe faço uma pergunta prática, porque a palavra, querido irmão e querido jovem, é para você ouvir, entender e aplicar, senão não surte efeito na vida das pessoas. Eu não vim esta noite para brincar com o seu emocional, não vim aqui para passar um tempo com você, também não vim para usar do microfone com oratório, frases de efeito, jargões, clichês, para tentar mexer com a sua emoção. Não vim para isso. Eu não vim para lhe dizer receba, toma posse, olha o anjo, olha o mistério. Também não vim para isso não, querido. A mensagem desta noite, ela não será voltada ao seu bem-estar, também não servirá para massagear o seu ego, ou para responder aos seus anseios, ou a expectativa que você estava pela pregação e pelo congresso. A mensagem não é para isso não. A mensagem hoje, ela se projeta apenas a dizer quem Jesus é, e Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é Senhor, Ele é Rei. Quem é Jesus para você? É a pergunta que eu quero lhe aplicar no início da mensagem. No seu conceito, no seu estilo de vida, nas suas conclusões pessoais, no jeito que você encara a vida e reage diante dos desafios, quem é Jesus? O que você diz a respeito de Jesus? Ora, certa vez Jesus perguntou aos seus discípulos e aos que andavam com ele e disse: o que dizem ao meu respeito? Para as pessoas, quem eu sou? Quem sou eu? E depois que responderam o que as pessoas estavam dizendo, Jesus perguntou aos seus discípulos: e vocês que caminham junto comigo, o que vocês dizem ao meu respeito? Quem eu sou para vocês? Porque a definição que eu tenho sobre alguém, preste atenção nesse detalhe, demonstrará o quanto eu o conheço ou não. Vou repetir: a definição que eu tenho sobre alguém ou sobre algo demonstra o quanto eu conheço esse alguém ou isso, sim ou não. Eu só posso definir alguém que eu conheço de fato. Então a sua definição sobre Cristo demonstrará o quanto você o conhece ou quanto você o desconhece. Quem é Jesus para a nossa geração? Pararam de falar sobre Jesus nos púlpitos das nossas igrejas, nos nossos programas, no meio da mídia. Parou-se de falar de quem Jesus é e passou-se a falar somente das benesses, dos benefícios, das bênçãos de Deus. Pegamos o Evangelho muito voltado à conquista pessoal, à autoajuda, mas muito pouco falamos sobre quem é Jesus. E o Evangelho, termina de dizer, ele não é uma cartilha de sucesso pessoal. O Evangelho não é uma cartilha de benefícios. Deus não convida ninguém à salvação. Abre a cartilha e diz: eu tenho esse monte de benefícios para te dar, para te oferecer. Você quer ou não quer? Não. A proposta de Jesus, pelo contrário, ela é um desafio ao ser humano, e é um desafio ao egocentrismo e conformismo do homem. O Evangelho de Jesus é um convite como este: quem quiser me seguir, primeiro terá que negar a si mesmo. Veja que o convite de Jesus não é: eu vou satisfazer os seus caprichos, eu vou me voltar ao que você quer, eu vou fazer o que você espera de mim, eu vou cumprir as suas expectativas ao meu respeito. Não, ele diz: é você que precisará se negar, é você que vai ter que abrir mão, é você que vai ter que renunciar, é você que vai morrer para você mesmo, para viver para mim, é você que fará das minhas prioridades as suas prioridades. É eu que sou rei, você é cidadão do reino. Sou eu que sou Senhor, você é servo. Eu sou Salvador, você é pecador. Eu sou Deus, você é ser humano. Então o primeiro convite do Evangelho é: negue-se a si mesmo. Não é mais suas prioridades, não são mais suas vontades, não é mais o seu prazer, é a minha vontade que tem que estar em frente. Então negue a si mesmo, depois cumpra a sua missão.
Deus. Esta é a proposta feita por Jesus. Ele disse: este é o meu reino é o chamado de perder para ganhar, porque aquele que perder sua vida por amor a mim, ganhará a vida eterna, mas aquele que viver apenas para ganhar a sua vida, perderá a vida eterna. Este é o chamado do Evangelho. O Evangelho não é um conjunto de benefícios, o Evangelho é uma mensagem de transformação e de mudança na alma e no pensamento, no estilo de vida do ser humano. Hoje eu quero lhe convidar a abrir mão da sua própria vida para viver a vida que Deus propôs para você através de Jesus. É o Evangelho todo para o homem todo. Bom mestre, Jesus diz: bom é o Pai, porque aquele moço não reconhecia Jesus como de fato deveria reconhecer, como Deus. Ele diz: bom é o Pai. Jesus não recebe elogio de quem não lhe reconhece. Aqui está a diferença da verdadeira adoração para apenas o elogio. Bom mestre, Jesus exclama. Ele não sabia da deidade, o fato de Jesus ser Deus. Então Jesus transfere para Deus. Aqui está a diferença. Se ele reconhecesse a deidade de Jesus, então teria uma outra atitude. Agora, por alguns segundos antes de eu continuar a entrar na parte mais profunda da mensagem, eu quero que você feche seus olhos alguns segundos, e a palavra é isso mesmo, para você ouvir e ser desafiado a mudar. Olhe para dentro de você e responda agora para Deus diante do que você está ouvindo. Para aquele moço, Jesus era um bom mestre. E para você, quem é Jesus? Geração de jovens que me escuta. Para nós, jovens, representantes de uma geração que se forma para a igreja do amanhã, do hoje e do amanhã. Quem é Jesus? O que conhecemos a respeito de Cristo? O quanto podemos falar do Evangelho? O quanto nos alimentamos do Evangelho? O quanto o reino está em nós e nós estamos no reino? O quanto em nós se dimensiona e se manifesta a vontade de Deus? O que dizem as pessoas a respeito de quem é Jesus quando convivem conosco? O quanto estamos parecidos com Jesus? Porque aquele que diz que está nele, disse João, deve andar como ele andou. Então o desafio do Evangelho é chamar a você viver uma vida a partir de Jesus, tendo Jesus como referência, tendo Jesus como a diretriz maior da sua existência. Não é viver, jovem, segundo o conceito da sociedade, não é viver segundo o pensamento dos pensadores aí fora, é viver como Jesus. O chamado de Deus para essa geração de jovens aqui em Jaraguá do Sul, e aonde chegar essa filmagem, o chamado de Deus é: abra mão de viver para a sociedade e para você mesmo, e venha viver para mim, diz Jesus. Eu quero chamar você, eu quero vocacionar você, eu quero tomar você, eu quero dominar você. Deus quer reinar em você, Deus quer estabelecer um trono dentro de você, Deus quer ser entronizado na sua existencialidade, Deus quer através da sua vida manifestar o seu amor, a sua bondade e a seu favor, a sua graça, a sua graciosidade, a sua beleza. Deus quer que ela se manifeste através de você. Seremos e somos aperfeiçoados de glória em glória, a imagem do varão perfeito que é Jesus. Esse é o chamado do Novo Testamento. Deus quer fazer de você alguém parecido com Jesus, com a mente de Cristo, com o bom perfume de Cristo, com o jeito de Cristo, que tem as prioridades que Jesus tinha. Deus está chamando essa geração e desafiando essa geração a andar como Jesus andou. Bom mestre, quem é Jesus para você, irmão? Olha a continuação. O que eu preciso fazer? Diga comigo: fazer. Para esse moço, a salvação era uma questão do que eu faço ou do que eu não faço. Ele estava muito equivocado quando pensou que a salvação estava ligada a atitudes. Porque quem pensa na salvação no campo das atitudes, então terá que trabalhar com a ideia de salvação meritória, por méritos. E a maior verdade do Evangelho e do Novo Testamento é que diante da cruz ninguém tem mérito suficiente. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de... E o salário do pecado é a morte, separação. Por causa do pecado, pelo homem errar o alvo para o qual foi criado, quer viver para a glória de Deus. Entenda, você que me escuta, jovem, que todo homem e mulher caminha separado, morto, longe de Deus.
e que o ser humano está fadado a viver a eternidade longe de Deus. Diante dos conceitos religiosos existem os bons e os maus, mas diante do Evangelho todos são maus e pecadores, e destituídos estão da glória de Deus. Não há no ser humano mérito suficiente para que ele seja salvo, porque todos nascem sob o pecado, sob a influência, a corrupção e a condenação do pecado. O ser humano não pode salvar-se a si mesmo. O ser humano não pode se salvar por boas obras, por atitudes religiosas, pelas suas orações, por aquilo que ele faz, porque o ser humano continua no estado de pecador, de caído, de rebeliado contra Deus. Ao ser humano é impossível salvar-se a si mesmo. Não há atitude religiosa que salve o homem. É por isso que quando Deus viu que não tinha um justo sequer, ninguém capaz de ser usado por Deus, e Deus olha para a terra após 400 anos que silencia a voz profética, e não encontra ninguém que ele pudesse usar, ninguém suficientemente justo diante dele. Quando ele vê que toda a humanidade está perdida em seus pecados e delitos, mortos no império das trevas, é aí que ele mesmo desce, se encarna entre um corpo humano e começa a andar no meio dos homens. E se pelo homem entrou o pecado e condenou toda a humanidade, pelo único homem entrou através de um ato de justiça a salvação para todo aquele que crê pela fé. Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9 que a salvação é pela graça, por meio da fé, e que isso não vem de nós, é um dom, é uma dádiva, é um presente voluntário de Deus pelo seu amor e a sua bondade, porque não é nós que o amamos, o fato é que ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Então a salvação é um favor de Deus, é a bondade de Deus manifesta, é um amor tão grande, de tal maneira, a ponto de dar o seu melhor, o seu próprio filho para nos salvar. A mensagem do Evangelho é que ninguém pode salvar a si mesmo, mas que Deus em Cristo trouxe ao ser humano a possibilidade de ser livre dos seus pecados, da sua condenação e da corrupção eterna. Em Cristo Deus reconciliou consigo mesmo a todos os homens, por isso ele levou sobre si no madeiro todas nossas enfermidades e dores e as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas eu lhe tenho uma boa notícia: pelas suas pisaduras fomos, não seremos, mas fomos sarados. Deus em Cristo estava restaurando toda a humanidade para si mesmo. Então a salvação não é pelo que eu faço ou não faço, o que eu faço ou não faço é consequência da salvação. Eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo para as boas obras, é uma consequência. Então a fé não é meritória na salvação, ela é uma causa instrumental, é por meio da fé. Ou seja, eu só me resta crer absolutamente que o sacrifício perfeito é único e é aceitável para Deus. Fora de Jesus não há outro sem pecado que possa me salvar. Só ele viveu, andou sem pecado e subiu no madeiro tomando os nossos pecados. E eu lhe trago uma boa notícia: sabe o que a Bíblia nos diz? Que por causa de Jesus na cruz, Deus nos justifica, Deus nos vê como justos, perdoados, livres de toda a culpa, por causa da obra perfeita na cruz. Jesus não vê você, Deus não vê, o Pai não vê você com seus pecados e condenações. Através de Jesus, ele te vê perdoado, te aceita como filho e co-herdeiro com Cristo nas promessas do Pai. Você em Jesus está livre. Mas o conceito daquele monstro é o que eu preciso fazer para verdade. Então Jesus vai ao cerne do pensamento judaico e diz: você não conhece os mandamentos? Ele diz: eu conheço todos desde cedo e vivo aqui na minha juventude cumprindo todos os mandamentos. Mas eu preciso entrar numa outra parte da mensagem muito importante. Escuta esta palavra: conhecer a Deus, ter informações a respeito de Deus, não significa ter uma vida dentro da vontade de Deus. Talvez eu prego para pessoas muito religiosas, talvez eu prego a amigos que têm um bom conceito a respeito de Deus, talvez eu prego a pessoas justas, pessoas corretas, homens e mulheres que pagam os seus impostos, que lutam pela vida, que lutam pela sua família, e isso é muito honrado. Mas eu preciso lhe dizer que a salvação só se encontra através de Jesus. Eu preciso lhe informar que não há outro método para você, que não há outro que possa transformar a sua vida a não ser Jesus. A mensagem do tema é um convite feito pelo próprio Deus através de João no livro de Apocalipse. E é um convite para todo que está com sede de ser salvo,
para todo que quer ter vida e por isso quer tomar uma água da vida, para todos aqueles que querem ter sentido na sua existencialidade, todos aqueles que não querem acordar todas as manhãs e trabalhar apenas porque querem trabalhar, porque precisam trabalhar, melhor dizendo. Não é para aqueles que apenas querem acordar e fazer as coisas porque tem que fazer ou porque todo mundo faz. Não é essa a proposta da vida de Deus. Jesus veio para você ter uma vida em abundância, uma vida com qualidade, uma vida real, uma vida existencial e acontecente. Deus quer governar hoje a sua vida. Talvez você seja muito religioso, conheça mandamentos de cor e diga: pastor, eu cumpro as coisas certinhas, o que precisa fazer eu faço, o que não é para fazer eu não faço, eu tento acertar. Isso não te é suficiente. Você pode ser um bom religioso, você pode vir ao templo, você pode cumprir todas as coisas, você pode conhecer a Bíblia, você pode andar debaixo do seu braço, você pode falar as palavras certas, pode ter os termos corretos, pode ser um bom cidadão, mas nem assim está salvo, porque a salvação, ela não acontece em nós como produto nosso, somos seres caídos. A salvação não é uma coparticipação entre Deus e os homens. A salvação é um ato livre, soberano, supremo e justo de Deus para o homem. A salvação provém de Deus e completamente de Deus, porque só Ele pode salvar. Então eu quero dizer esta noite que se você pensa que em si mesmo você está salvo, eu vim te anunciar que não há nenhuma possibilidade de você estar salvo. A mensagem dessa noite é um convite, querido amigo visitante, para você romper com a religiosidade, romper com qualquer pretensão de salvação de si mesmo, romper com qualquer ideia de que sua justiça própria lhe tornará justo diante de Deus. O convite dessa noite é para você apenas olhar para si e ver o quanto você em si mesmo é incapaz de se salvar e correr para a única possibilidade de você ser salvo. Eu não vim para Jaraguá do Sul para falar uma outra mensagem a não ser a respeito sobre Jesus Cristo. Este é o socorro de Deus para os homens. Jesus é o socorro de Deus para os homens. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Talvez eu estou pregando para pessoas que, como esse jovem, querem fazer tudo dar certo. Talvez estou pregando para uma geração de jovens que, como esse irmão disse, eu conheço os mandamentos, Senhor. Eu sei de cor, desde cedo, eu fui criado aos redores do mundo. Eu sei muito sobre o que eu não posso fazer. Mas aqui está a questão. A diferença entre conhecer e praticar. O reino de Deus, como foi dito desde a introdução, é algo que se dimensiona na vida, no dia a dia. Foi cantado aqui esta noite a canção que disse: cada vez que eu abrir a minha boca, que eu olhar na direção de alguém, que oferecer a minha outra face, que eu tocar o ombro amigo. E esse é o desafio de Deus. É que essa geração deixe de viver assim, porque sabe qual é a minha questão? A questão é que ninguém está preocupado com o outro. O ser humano já nasce de forma egocêntrica. A primeira relação do ser humano, que é a relação entre ele e sua mãe, a relação de maternidade e filiação, o ser humano já nasce com um conceito egocêntrico, diz as ciências humanas. E ele passa a viver uma vida básica. Talvez, muitas vezes, apenas baseado em si mesmo. Você diz: pastor, eu tenho tudo certinho. Mas escute o que eu vou dizer. Jesus diz aqui no moço: ainda te falta uma coisa. E o que te falta é entender que o reino de Deus não é só conceitos, que o reino de Deus não está linkado ao que eu posso ou não posso, mas que o reino de Deus vai acontecer no dia a dia. Escute o que eu vou dizer. Sabe como que o reino de Deus se manifesta? É na minha relação com o meu próximo. Escute o que Jesus disse: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Já imaginou um príncipe, um homem importante, um influente, no meio de pobres, doando não só os seus bens, ele vendeu os seus bens, então ele lucrou, ganhou, prosperou em cima dos bens e ainda teve que dar tudo aos que não tinham. Olha o que Jesus está dizendo. Não adianta você falar de mandamentos, dizer cumpro, não cumpro, faço, não faço, se no teu dia a dia você vive apenas para você,
você precisará dar tudo o que você tem para quem está precisando. E sabe por quê? Porque a sua relação com Deus não é dimensionada aqui dentro. A sua relação com Deus, ela tem que acontecer lá fora. É um desafio daquele que precisa. Certa vez Jesus disse que no dia do juízo será dito o seguinte por ele mesmo: para muitos, eu estive nu e você não me vestiu. Eu estive com fome, você não me alimentou. Com sede, você não me deu de beber. Eu estive doente, você nem foi me visitar. Eu estava preso, você não foi me ver. E Jesus disse que as pessoas dirão a ele naquele dia: mas quando não fizemos tudo isso para ti, Senhor? E ele dirá: quando você não fez a um pequenino, alguém que precisa, você não fez a mim. Mas quando você fizer a um deles, a mim você fará. Porque o reino de Deus, o quanto eu amo, vai ser demonstrado pela forma que eu vou lidar com o meu próximo. Diz João na sua epístola que se eu digo que amo a Deus e não amo ao meu próximo, a quem vejo, então eu sou mentiroso na afirmação. O desafio de Deus hoje para você, jovem, é um desafio de você parar de viver uma vida para você mesmo. Porque ao nosso redor, todos os dias, há muitos jovens com a mesma pergunta do jovem rico. Há muita gente, como diz o tema, com sede. A realidade é que todo homem e mulher está com sede. Há um grito no homem, há um clamor. O dinheiro, a posição, o reconhecimento, o status e a religião não puderam saciar a alma dos judeus. Talvez você também procurou nesses meios a resposta para a pergunta da sua alma. Jesus chamou ele para servir. Ser parecido com Jesus é viver para servir. É deixar de viver para você. Eu quero desafiar você hoje, jovem, a não vir a Deus para querer dele o que você espera que ele te dê. Não. Graças a Deus, a igreja está se despertando para essa má fase do receba, do culto para receber. A palavra culto significa entrega, renúncia, doação, ofertar a sua vida para Deus como sacrifício vivo, santo, agradável. Este é o culto racional. O chamado de Deus hoje é você vender tudo o que domina o teu coração, tudo o que é prioridade para você, tudo o que está em primazia para você, como você mesmo, como seu bem-estar, como seu orgulho, como sua vontade, como sua vaidade pessoal, porque somos acostumados a viver para nós e somente para nós. O chamado de Jesus é: venda tudo que domina o teu coração. Busque primeiro o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Vende e dá para quem precisa. Essa geração pode fazer muito por quem precisa. Essa geração pode ir além dos limites do quadrado religioso. Essa geração de jovens pode fazer a diferença nesta cidade. Pode fazer a diferença nos hospitais, nas cadeias, nas faculdades, nas empresas, nas lojas, no comércio, na política, na economia, na sociedade, nos meios esportivos. A igreja pode hoje fazer a diferença nos 4 cantos da terra, porque essa é a proposta de Jesus. E seríamos cheios do Espírito Santo e receberíamos poder, autoridade e capacidade para sermos verdadeiras testemunhas em todos os lugares, até os confins da terra. Esse é o chamado da igreja. Isso é ser igreja, eclésia, tirar as pessoas de dentro do sistema pecaminoso para fora dele, é arrancá-las desse sistema pecaminoso e convidar o mundo para conhecer um Deus verdadeiro e que quer reinar nos lares, nas vidas, nas famílias, fazer parte do dia a dia do ser humano e ser Deus sobre a vida dele, sobre as decisões dele, sobre a realidade dele. Jovem, Deus quer reinar sobre você. Quando ele quiser tocar alguém, ele vai querer usar as suas mãos. Quando ele quiser abraçar alguém, ele quer usar o seu abraço. Quando ele quiser ir a um lugar, ele vai usar os seus pés. Quando ele quiser falar com alguém, usará os seus lábios. A sua vida será uma ferramenta de uso para Deus, um instrumento tocado por Deus. Com seus olhos fechados, ouça o chamado de Deus.
tem um grito, e é o grito que diz: vem. Esse é o grito do Espírito. E o convite é um convite para matar a sede. Esta é a mensagem da igreja, para a sede da alma do ser humano. O que eu preciso fazer para entrar na vida eterna? Você precisa entender que é tempo de você praticar. É tempo de você mudar as prioridades. Jesus estava querendo dizer ao moço. É tempo de sua prioridade não ser mais aquilo que te domina, te dá status, segurança e reconhecimento. Tudo isso você precisar para viver no mundo. É viver no reino. Sabe qual é a minha oração por você nessa noite? Não é que Deus te dê tudo o que você quer que Ele te dê. A minha oração nessa noite é que Deus nos tire do conformismo, da religiosidade e da frieza espiritual e nos levante como uma geração cheia de Jesus, dominada por Jesus, envolvida por Jesus, parecida com Jesus, que influencia a sociedade em todos os âmbitos, em todos os meios, em todos os lugares, que onde Deus te colocar, qual a posição de honra que Deus te colocar, seja dentro de uma empresa, seja na política, seja na economia, seja na sociedade, seja nas ruas, seja dentro de lugares, seja dentro de um veículo, seja onde for, que onde você estiver, você se preocupe com aquele que precisa. Esse é o chamado de Deus. E eu sei que o Espírito Santo trabalha na palavra. E eu sei que o chamado de Deus é irresistível. Ele está chamando você. Vai de tudo que domina teu coração. Serve. Dá aos pobres igualdade. Serve com igualdade. Você vai estar igual a eles. Você tem que deixar os teus títulos, o teu nome, o que te dá status, e tem que agir com igualdade. Jesus almoço, fica igual a eles. E aí ele não diz: eu vou te dar tudo o que você quer. E aí ele não isola o texto do Antigo Testamento na relação patriarcal e abraâmica entre Deus e seus descendentes, como Isaac, dizendo: te darei 100 vezes mais. Ele não isola esse texto. Pelo contrário, ele diz: vende tudo aos pobres e no céu você terá um tesouro. Mas quando a tua vida aqui, eu tenho chamado de Jesus a ele: vem e segue. Sabe qual é a ideia de vem e segue no original grego deste texto? É o seguinte: eu vou na frente e você vai atrás. Mas eu quero uma relação tão perto, tão próximo, tão junto, do dia a dia com você. Eu quero que você me siga tão perto que aonde eu colocar os meus pés, os teus pés se encaixarão nas minhas pisaduras. Eu não quero você longe. Ei, jovem, Jesus te diz: eu não quero longe. Vem e segue-me, vem e segue-me. Só tem uma coisa: é eu que vou na frente, é eu que dirijo. A rota, a direção sou eu que dou. Mas aonde eu for, você irá. Para onde meus pés pisarem, seus pés pisarão. Você estará junto, próximo, perto. Vem e segue. O chamado do tema ele faz essa noite. Você está com sede de ter vida, sede de beber uma água viva, que está constantemente em movimento. Foi falado aqui pela irmã. Deus me usou ao falar sobre o encontro de Jesus como nessa manhã. Eu vou concluir aqui para orar com você. Feche seus olhos. Todos fechem. Comece a falar com Deus. Ali em Sicar, o poço, conhecido como o poço de Jacó, que fora dado por ele ao seu filho José como herança. Escute isso: é um buraco de 42 metros de profundidade, feito para guardar água de chuva. Ali próximo ao Monte Gerizim, Monte Ebal, aquela região não tem sol freático, era um buraco de chão feito para guardar água de chuva, água que ficava parada, água que não estava em movimento, era água morta. Mas Jesus disse à mulher: eu não tenho uma água parada, morta, que não se movimenta, que não tem nascente, que não tem vida.
Eu tenho uma água que está constantemente em movimento e quer gerar vida dentro de você, e não somente quer matar sua sede, quer construir em você uma fonte que nunca parará de jorrar. Ou seja, você não só mata a sede, você se torna um matador de sede. Onde você estiver, quem estiver com sede vai poder conhecer a vida de Deus. E Jesus ficou em pé, João 7:38 e 39, na festa do tabernáculo, e disse no último dia: aquele que tem sede, vem a mim e beba da água da vida. E continua João dizendo no versículo 38 a seguir, e Jesus se referia ao Espírito que haveria de ser manifestado. O Espírito Santo é a própria água que gera vida. Jesus é a fonte, e o convite é: venha você que está com sede. O Espírito quer entrar em você, quer lavar você, quer dinamizar a sua vida, quer dar sentido à sua vida, quer trazer cor à sua vida, quer trazer realidade, autenticidade a você, quer que sua vida tenha sentido, tenha propósito, tenha objetivo. Eu quero dar vida para você que morre, Senhor. Você está com sede. Eu chamo nessa noite uma geração que quer ser de Deus, geradores, fontes de águas vivas para o mundo que clama. Enquanto estamos aqui, milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas estão se perdendo. Uma geração muito maior do que o número dos que estão aqui dentro estão indo ao inferno todos os dias. Todos os dias. Desde os meus 9 anos, quando o Senhor me chamou para o Ministério da Palavra, e já se vão 23 anos de ministério, sou 32 anos de idade, 23 anos de ministério. O chamado de Deus para mim foi esse. Eu quero desgastar a sua vida, porque o mundo está com sede. Eu pergunto: quem de nós quer ir? Com quem Deus pode contar? Quem se dispõe a abrir mão do seu mundinho fechado, encapsulado dentro de uma redoma de vida chamada religiosidade, e diz: eu faço tudo certo, e ele diz: não, falta uma coisa, você precisa viver para além dos virtudes religiosos, e você precisa me seguir e andar comigo todos os dias. O Senhor está chamando a nossa geração. Amém. O mundo clama, príncipe disso, o Espírito, a noiva, vem e beba da água. Com os seus olhos fechados, de pé diante de Deus. Comece a falar com Deus onde você está. Comece a falar. Feche seus olhos e comece a falar com Deus onde você está. Fale com Deus, fale com Deus. Que saudade de ouvir a tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. E se eu pudesse, eu voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Eu troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas formei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, e pegar em tuas mãos e voar pela imensidão e te adorar. Que vontade de dizer tudo que aprendi nesse jardim.
Enquanto os instrumentos vão continuar tocando essa canção, os instrumentos estão tocando, eu quero convidar quem está com sede a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você jovem que diz, eu quero ser usado por Deus. Venha, 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 venha ser usado por Deus. Isso, venha, 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 se aproxime, se aproxime, se aproxime. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, e pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim da inocência. Se coloque diante dele, diga: Deus, usa a minha vida, usa a minha história. Diga: Deus, usa as minhas mãos, usa os meus lábios. Eu quero fazer a diferença nessa geração. Eu quero fazer a diferença. Que saudade de ouvir a tua voz ao entardecer. Que vontade de voltar ao jardim da inocência. E se eu pudesse, eu voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Eu troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas correi os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, e levar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, entregando em tuas mãos e voar pela imensidão da terra, de toda a terra, e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim. Jardim da inocência. Feche os seus olhos, se coloque diante dele e viver para a tua glória, Senhor, e viver para teu louvor, e ser somente Deus, somente Deus. Eu quero trocar as minhas prioridades e viver para a tua glória, somente para a tua glória.
aqui, Senhor. Levanta uma geração cheia do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, para fazer a diferença na cidade, para fazer a diferença em todos os lugares, por onde forem, onde andarem, onde caminharem. Enche essa geração com teu Espírito, essa geração do teu amor, Senhor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, jogar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, jogar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, Jesus, esse é o meu querer. Feche seus olhos. Enquanto os instrumentos bem suaves estão orando, enquanto os jovens se abraçam, essa geração se entrega ao reino de Deus, que você ouviu a palavra, você se alimentou da palavra. Eu quero fazer um convite aqui. Eu quero que toda a igreja esteja em oração. Feche seus olhos. Toda a igreja orando. Quem sabe há no nosso meio, escute isso, amigos, amigas, que estão aqui dentro nos assistindo através deste DVD, pessoas que estão com sede de salvação. Quem sabe há no nosso meio, queridos amigos ou amigas, que entraram aqui hoje pela primeira, segunda, terceira vez, mas estão ouvindo a mensagem do Evangelho e hoje querem ter um encontro real com Jesus. Amigos e amigas que dizem: eu quero reconhecer a Jesus como Senhor, eu quero que Ele perdoe os meus pecados, que Ele mude minha vida, que Ele mude a minha história. Eu quero que o Senhor hoje transforme o meu coração. Quem sabe você diz hoje: Senhor, perdoa os meus pecados. Se você quer, querido amigo, onde você está agora, entregar sua vida, seu coração para Jesus. Eu não estou te convidando a um conceito religioso. Eu estou te convidando, querido amigo, amiga, a entregar tua vida para Jesus. Se você quer hoje entregar tua vida a Ele e aceitá-lo como único Senhor, Salvador e Deus da tua vida, onde você estiver agora, eu te convido a você levantar a tua mão direita o mais alto que você puder. Você que nos visita e hoje quer entregar a sua vida a Jesus, levante tua mão bem alta. Você que está entregando a tua vida a Jesus, é sempre para mim. Temos a primeira mão levantada, temos a segunda mão levantada. Aonde está a terceira pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus? Aonde está a terceira? Temos a terceira mão levantada, receba Jesus. Aonde está a quarta pessoa que ainda não levantou a mão e hoje quer entregar a sua vida a Jesus? Temos a quarta pessoa entregando a sua vida a Jesus. Você que já levantou, pode baixá-la para que não canse. Aonde está a quinta, a sexta? Lá na galeria, quinta, a sexta pessoa entregando sua vida a Jesus, pode baixá-la. Ora, igreja, esse é o momento de libertação e esse é o resultado da pregação do Evangelho. Paulo diz que o Evangelho é poder para salvar. Inclusive para você que era da igreja, e ouviu a pregação e disse: eu queria uma outra pregação que mexesse comigo. A mensagem não é para agradar a você, é para alcançar o pecador. A mensagem é para alcançar ele.
O Espírito está chamando. Aonde está a sétima pessoa que ainda não levantou sua mão? A sétima, e que hoje quer entregar sua vida para Jesus. Eu quero voltar para a casa do Pai. Eu quero vê-lo nessa noite. Aonde está a sétima pessoa que quer voltar para Jesus? Acende para mim. Temos aqui a sétima. Deus te abençoe. Aonde está a oitava? Ore, igreja. É um momento de batalha espiritual. Ore, 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 ore. Aonde está a oitava pessoa? Levante sua mão e acende para mim, onde você estiver agora. Aonde está a oitava pessoa que quer entregar sua vida a Jesus? Eu quero voltar para a casa do Pai. O Espírito Santo lhe chama pelo seu nome hoje. Faça como essas 7 pessoas. Venha entregar tua vida para Jesus. Aonde está a oitava pessoa? Continue orando. Olha lá a oitava pessoa. Receba Jesus. Ore, igreja, ore. Os instrumentos estão adorando, porque a adoração atrai a presença de Deus no ambiente. Mas eu preciso, já vou dando o meu microfone, mas além de orar por essa geração de jovens, para que a palavra se cumpra na vida deles, eu preciso fazer um apelo. Tem permissão, pastor, para orar com as pessoas? Aonde estão mais pessoas que querem entregar a sua vida a Jesus? Aonde estão mais pessoas? Mais pessoas. Eu quero convidar todas as pessoas que levantaram suas mãos. Os jovens podem continuar aqui, nós já vamos orar com vocês, já vamos ministrar. Mas eu gostaria de pedir uma gentileza, que as pessoas que levantaram suas mãos, entregando sua vida para Jesus, saiam dos seus lugares, por gentileza, não tenha vergonha, não tenha... e se aproxime aqui à frente agora, porque eu quero fazer uma oração especial por você. Então pode vir. Inclusive, você que não levantou a mão, mas quer vir, isso pode vir. Você vai perceber que você não vai ficar sozinho. Alguém vai se aproximar de você, vai receber você. Isso. Inclusive, você que me assiste, onde você estiver agora, você pode aí entregar a tua vida para Jesus. No hospital, aonde chegar essa mensagem, por alguma programação, na sua casa. Quem sabe você está pensando em tirar a sua própria vida, está ouvindo essa pregação agora e esse DVD chegou a você, essa mensagem chegou a você. Jesus quer mudar a sua vida hoje, aí onde você está. Quem sabe com uma arma nas mãos, quem sabe pensando que hoje é teu fim. Jesus hoje te chama para ter vida e vida eterna. Quantos podem louvar a Deus por esses pecadores que se arrependem? Quantos podem louvar ao Senhor? Eu acho que você não entendeu. O Espírito está aqui para isso. Se manifestou o Filho do Homem para destruir as obras de Satanás. Olha, tem pessoas aqui à frente, inclusive pessoas derramando lágrimas. Isso é obra do Espírito Santo. Igreja, estenda suas mãos para essas pessoas agora, porque esse é o maior milagre. Não adianta nada termos um grande congresso e vidas vão serem transformadas. Olha, pessoas derramando lágrimas, pessoas que estão com sede. Você não vai orar com você. Enquanto eu vou fazer a oração da confissão com eles, você vai orar por eles. Estenda suas mãos e já começa a orar. Jesus disse: vocês têm as chaves do reino. A quem perdoarem pecados, perdoados serão. E o que ligarem na terra será ligado nos céus. Isso é ser igreja. Vocês que estão aqui à frente, entregando sua vida a Jesus, eu quero que vocês orem para mim agora, rapidamente. Eu vou fazer uma oração, eu quero que vocês repitam com fé, em alta voz, esta oração. Vocês estarão entregando suas vidas a Jesus. Mas é essencial que vocês serão discipulados pela igreja, ou seja, serão ensinados de forma prática de como seguir a Jesus, e serão batizados por imersão no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como testemunho público de que Jesus hoje reina na vida de vocês. Suas vidas serão transformadas. Bem-vindos à família de Deus. Dá uma viradinha agora e só dá uma olhadinha lá para a igreja. Olha quanta gente com a mão estendida orando por vocês. Olha, eles estão recebendo vocês da família de Deus. Olha quantos estão recebendo vocês. Olha que coisa linda. Libera uma palavra de bênção, igreja, para eles. Abençoe eles, abençoe eles. Agora olhem para mim agora.
Aqui está o pastor da igreja. Vem cá, pastor. Ele representa o pastor Orlando e todo o ministério dessa igreja. Vocês podem procurá-lo ao final do culto, procurar os pastores, para vocês serem direcionados para o ensinamento de Jesus. Obrigado, pastor. Eu quero que vocês fechem seus olhos e repitam agora em alta voz. Enquanto a igreja ora por eles, igreja, digam assim: Senhor Jesus, eu reconheço publicamente, creio em meu coração, confesso com os meus lábios que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer no meu lugar. Pela sua morte eu tenho perdão, e pela sua ressurreição, vida eterna. Bem-vindo, bem-vindo ao meu coração, Espírito Santo. Em nome de Jesus, receba um abraço de quem está ao seu lado, e bem-vindo à família de Deus. Ai, que vontade de andar contigo pelo jardim, na criação do sejam meus Espírito Santo, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e falar, Senhor, que vontade de dizer, adore ao Senhor, tudo que aprendi, desejar, que vontade de andar contigo